Nessa aula, vamos ver um pouco sobre o termo criptografia. Criptografia, ela é aplicada na área de senhas, principalmente quando se trata de quebrar alguma senha ou descobrir alguma senha de um determinado sistema. A criptografia, ela é uma palavra derivada do grego, onde cripto quer dizer oculto e grafia quer dizer texto, né? Ou seja, texto oculto. Então, quando falamos de criptografia, estamos falando de tornar um texto que até o momento é normal, é legível, em um texto ilegível, impedindo assim o acesso e o entendimento de terceiros, né? Tornando assim aquele texto mais seguro, né? Impedindo o acesso de terceiros. E é por isso que a criptografia ela é utilizada em senhas, não só em senhas como em diversas aplicações para manter a segurança. E é importante aprendermos um pouco sobre criptografia, porque vamos abordar em aulas posteriores vários termos que é importante termos entendimento. Bom, vamos falar um pouco sobre o princípio básico, como a criptografia ela se aplica. Aqui é um exemplo muito básico para entendimento de todos. Bom, o que fazemos aqui nesse exemplo? Aqui, a criptografia, como se trata de trocar, ou seja, transformar aquele texto legível em texto ilegível, então o que podemos fazer? Podemos fazer a troca de uma letra ou um grupo de letras por outra letra ou grupo de letras, de forma mais simples. Nesse exemplo, seria inverter o alfabeto, de maneira onde A significasse Z e assim sucessivamente. Então, nesse exemplo, temos aqui A, que significa Z, B, que significa Y, C, que significa X, D, que é igual a W, E, que é igual a V e F, que é igual a U, e assim sucessivamente até o final do alfabeto. Ou seja, o que eu estou falando? Eu estou falando que o A é o texto normal e ele é igual a Z, que seria meu texto ilegível, ou seja, meu texto cifrado. Então, vamos aqui criptografar, vamos codificar, tornar a palavra fada ilegível utilizando esse princípio que a gente acabou de criar nesse exemplo. Então, o que acontece? Fada, transformando ele, né, tornando ele ilegível, ficaria o quê? F, que é igual a U, A, que é igual a Z, W, que é igual a D, e A, que é igual a Z, que ficaria de forma ilegível, utilizando esse princípio aqui, ficaria UZWZ. E transformando ele de volta, que seria igual à palavra fada. Esse seria a aplicação da criptografia, né? Esse aqui é apenas um exemplo básico. Claro que existe uma chave muito mais complexa e difícil de entender comparada a essas, né, que são as criptografias utilizadas hoje. Mas dessa maneira que se aplica o termo criptografia. Bom, falando sobre criptografia, existe aí alguns elementos comuns que é importante entendermos, né? Bom, o primeiro dele é o texto limpo. O que é o texto limpo? É a versão da mensagem original. Toda vez que eu falar texto limpo, ou texto decodificado, ou texto legível, eu estou falando de um texto, ou seja, da mensagem original, né, que está decodificada. Quando estou falando de texto cifrado, significa que estou falando que aquele texto ele se transformou em legível, ou seja, ele está codificado. Quando eu falo de chave, a chave é um número, ou uma palavra, ou uma frase que é gerada por um algoritmo que é usado para criptografar ou descriptografar uma mensagem. Aqui, como nesse exemplo aqui, a gente utilizou uma chave, né, para criptografar essa palavra fada, né? E eu utilizaria a mesma chave para descriptografar aquele texto cifrado que eu acabei de criptografar. Essa chave seria o que? Seria esse meu exemplo aqui, né? A igual a Z, B igual a Y, assim sucessivamente, né? Então, quando se trata aqui de chave, né? Se trata de o algoritmo utilizar essa chave para criptografar ou para descriptografar. E o algoritmo é uma função matemática que gera essa chave, né? Que é utilizada para fazer esta ação. Bom, criptografar e descriptografar. Criptografar é a ação, né? Uma ação de tornar aquele texto em um texto cifrado, ou aquele elemento em um texto cifrado, que é um texto ilegível, né?
E quando falamos em descriptografar, é o inverso disso, né? É a ação de tornar aquele texto que já foi criptografado, que já foi codificado, que está cifrado, no que ele era antes, né? Em um texto legível. Então, voltando a esse exemplo aqui, ao princípio básico, onde temos o texto normal, o texto original decodificado, que é fada, e transformamos ele em um texto cifrado, esse é o ato de criptografar. Então, nesse momento aqui, a gente fez a gente criptografou essa palavra fada. Então, eu poderia muito bem também descriptografar essa palavra fada utilizando essa chave que eu acabei de criar aqui, como podemos ver. Bom, um termo também muito importante dentro da criptografia é a palavra hash. A hash é uma função unidirecional que converte uma mensagem em uma única cadeia de dígitos. Ou seja, qualquer mensagem ou qualquer texto, qualquer coisa, senha ou algo do tipo, ele é convertido em uma única cadeia de dígitos. Como por exemplo, aqui eu utilizei o exemplo da chave MD5, onde eu criptografei a palavra Olá Mundo e ela me trouxe esse texto aqui, ó, esse hash, que seria minha cadeia de dígitos. Então, aqui em Olá Mundo, não importa a palavra que seja, se tenha espaço, se não tenha, no momento em que eu criptografo e ele é transformado em hash, ou seja, ele é transformado em uma única cadeia de dígitos. Vocês podem ver que tem a palavra do lado esquerdo, Olá Mundo, e o resto do lado direito, que não tem nada a ver com o outro. E aqui é a mesma quantidade de dígitos, né? Se eu digitar, por exemplo, uma frase enorme ali, a quantidade de dígitos vai ser a mesma ali. Então, se eu entrar ali no site de criptografar e descriptografar, digitar uma frase completa, ele vai me dar uma única cadeia de dígitos com uma quantidade de dígitos da mesma de uma frase mais pequena. Então, isso é o hash. Isso serão termos, todos esses termos vão ser utilizados em aulas posteriores e é importante que temos em mente e saber o que é cada um deles. Bom, por essa aula é só e até a próxima aula.